Meio-dia e 24, mais Cruzeiro aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Você continua ligado, né, Fabrício? Sempre ligado, Romano. Meio-dia e 24. Estamos aqui na porta da Toca da Raposa 2 e o torcedor do Cruzeiro ávido por respostas, melhor dizendo. E por isso eu vou falar pouco nessa participação. Pedro Martins, o diretor executivo de futebol do Cruzeiro, quebrou o silêncio e vai falar aqui na Rádio de Minas sobre a demissão do Pepa. O porquê o Pepa foi demitido e o porquê o Cruzeiro demorou tanto para dar uma satisfação à sua imensa torcida. Nunca é um simples fator, né? Quando você vai avaliar resultado, você avalia todos os critérios necessários. Dia a dia, rotina, método, e como isso vem sendo absorvido pelo grupo de atletas, como isso vem gerando o resultado em termos de desempenho. E óbvio que existiam fatores positivos, né? Nunca é fácil fazer esse tipo de avaliação quando você é sério nesse aspecto, né? Então, quando a gente senta para o Pepa e conversa, porque a demissão ela não acontece de maneira abrupta, são várias conversas para que a gente consiga tomar essa decisão, a gente avalia o todo, né? E o todo era justamente a gente conseguir pontuar a perspectiva futura com relação a algumas mudanças que eram necessárias, né? E a gente não conseguiu verificar que existia essa perspectiva, né? Com relação à comunicação, eu não acredito que a torcida seja cliente, não. A torcida é parte do projeto. A torcida ela tem que acreditar e estar junto conosco. E eu concordo contigo que a comunicação nesse aspecto ela é fundamental. Mas eu não posso vir aqui e não dar uma resposta. Eu estou aqui para dar uma resposta quando a gente tem a resposta, que é a escolha de um novo treinador. E como a gente leva isso muito a sério, a gente tomou o tempo necessário para avaliar, para conversar, para entender se o treinador concordava com tudo que estava sendo construído aqui. Porque a gente demanda complexidade do treinador quando a gente fala de criar clube forte. Como a gente está criando um clube forte, a gente fortalece todas as áreas, performance de saúde, análise de desempenho, análise de mercado. Tal. Não adianta chegar um cara aqui e falar assim, não, agora eu sou o dono do projeto. Não é isso que a gente quer. Para construir um clube forte, a gente quer um líder de processo, existe uma diferença. E para que isso aconteça na prática, a gente precisa conversar muito com as pessoas que a gente quis conversar, né? E por isso que tomou o tempo que tinha que tomar, para a gente tomar a melhor decisão e vir aqui comunicar a decisão. Então, dentro do modelo do Cruzeiro, quando a gente toma esse tempo, é carinho, é cuidado com o futuro do clube. E não o oposto, quando muitas vezes eu vi que foi vendido por aí. A gente está tomando a melhor decisão pensando no futuro da instituição. Muito bem, esta uma resposta importante. E aí eu perguntei para ele sobre a demissão do Pepa, ainda sobre isso, se não é muito arriscado. Apesar de, com o Pepa, 7 jogos sem vitória, um futebol interessante, de muitas chances de gols criadas. O próprio Zé Ricardo falou do bom trabalho do Pepa. Se não era mais fácil segurar o Pepa do que demiti-lo. E o risco que o Cruzeiro corre com essa tomada de decisão, e o Pedro Martins respondeu assim. Alguns pontos, né? O primeiro ponto, se teve alguma pessoa que ficou feliz com a saída do Pepa, essa pessoa não tinha que estar no Cruzeiro, porque ela não entendeu o clube. Não tem ninguém feliz com a saída do Pepa aqui. Mas isso é diferente de avaliação de trabalho. E é diferente do que você disse, não é avaliação de resultado, é avaliação de trabalho e projeção de resultado. Então, a gente avalia trabalho para projetar resultado. E dentro desse exercício, tomamos a decisão de tirá-lo. Toda decisão tem um risco. Toda decisão. Não existe nenhuma decisão. A decisão de ficar é um risco. A decisão de tirar é um risco, né? E aí, por isso que a gente precisa ter convicção e clareza sobre onde a gente quer chegar e como a gente quer chegar para tomar as decisões. E nesse aspecto, o clube está bem definido e bem decidido, né? Então, agora é trabalhar. Como eu disse anteriormente, não chegou um salvador da pátria, assim como não existia um. Colocar todo mundo na sala, fazer reflexão, colocar a mão na cabeça e tomar as melhores decisões daqui para frente para que a gente consiga não só obter os resultados, mas também obter o trabalho que a gente gostaria. Tá
Tá aí, o Pedro Martins, então, falando em convicção na demissão do Pepa, também em clareza, mas admitindo sim, em toda tomada de decisão existe um risco. E agora é o Zé Ricardo, o novo comandante da equipe estrelada. Romano. Tá certo, Fabrício. Daqui a pouquinho você traz mais detalhes do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, 12:29. Rádio Esportes. Debate. TIM 5G. Surpreenda-se com a líder em 5G. TIM, surpreenda-se com a líder em 5G. Acompanhamos agora há pouquinho, né? Acompanhamos aí as palavras do Pedro Martins. Ô, Alexandre, eu acho que ela vai muito de encontro com a informação que foi antecipada pelo Ale Oliveira. Dentro de campo, ok. E o problema foi fora, né? O Romano, e eu fiz um levantamento rápido aqui, né? E com base no próprio site do Cruzeiro, e são apenas 5 jogadores da base no grupo principal. Hoje, agora 4, né? Porque o Daniel Júnior saiu. Né? Saiu. Então, o que acontece? Começaram como titular com o Pepa. O Stênio 3 vezes, o Kaique numa suspensão do Marlon, aquele jogo contra o Vasco em São Januário. Sim. E o Robert 1. Então o Stênio 3 vezes foi titular, começou como titular, o Kaique 1 vez e o Robert 1. E entraram nos jogos o Stênio 12 vezes, mas parou de ser usado. O Daniel Júnior 6, não tá aqui mais. O Kaique 4, o Ian Lucas 3 e o Robert 2. Então o Cruzeiro tem 4 jogadores da base no elenco principal dele. Eu acho que isso faz muito sentido a partir do momento que a maior fonte de receita de uma SAF podem ser as categorias de base. Uma categoria de base bem trabalhada, revelando jogadores, pode ser uma fonte de receita interessante. A própria SAF do Cruzeiro, claro que não na proporção que precisa fazer ou que outros clubes fazem, mas eles já venderam o Thiago, eles venderam o Giovani Jesus e outros garotos, tá? Então, com certeza, é um motivo, sim, essa situação envolvendo a base. Agora, aí fica uma pergunta, pode fazer pro Alê, né? Pode. A base entregou? O Stênio entregou, por exemplo, que é o que foi mais utilizado, o Kaique entregou. Agora tem um outro lado também. Eles foram utilizados da maneira que deveria, tipo o Daniel Júnior ou o próprio Ian Lucas. Eu acho que existia um problema aí, sim, na relação Pepa e categoria de base. Só reforçando esse conceito que você trouxe, o presidente do Internacional falou pro João que ele investe 25 milhões na base e retorna 100 todo ano. Então, é bem inteligente, né? Eu acho que esses jogadores que você citou, são jogadores ali que têm potencial, nenhum deles tem condição de ser titular hoje do Cruzeiro. Nenhum deles tem condição de ser titular. Mas, realmente, eles poderiam ter uma minutagem maior. A gente falava muito sobre isso, principalmente do Danielzinho, do Daniel Júnior, né? Agora, e aí é só quem tá lá dentro mesmo. Qual é o comportamento dessa garotada, desses jovens, no dia a dia, no treinamento? Porque eu acho que a gente pode apostar que o Pepa entende de futebol e que é o melhor pro Cruzeiro, ou queria o melhor pro Cruzeiro. Você acha que se esses caras estivessem arrebentando no treino, eles não teriam uma maior minutagem? Eu acho natural. Eu acho natural que tivesse. Só que, pelo que a gente percebe, pelo que a gente... Essa molecada meio que desistiu do Pepa. E ali, o Pepa não conseguia tirar mais dele, também dos caras, desses jovens. Eles também não estavam muito preocupados com o Pepa. E ficou uma relação meio que insustentável. Agora, será que não é também o Pepa pode ser um treinador que não gosta da base? Existe no Brasil muito treinador que tem uma certa rejeição, uma certa dificuldade em trabalhar com a categoria de base, que não é a mesma coisa. O menino não está pronto, né? Às vezes existe muito trabalho por necessidade, tá? E existe por necessidade, e o Cruzeiro mesmo revelou alguns jogadores, por exemplo, o Kaká, que é titular do Atlético do Paraná, o Jadson Silva, que é titular do Bragantino, o Ederson, né, que foi vendido pelo Corinthians, o Fabrício Bruno. Esses meninos eles foram revelados num universo de necessidade, né? Precisava colocar para jogar, eles aproveitaram a oportunidade e apareceram. E você pega hoje o Kaká é titular do Atlético do Paraná, o Fabrício Bruno é titular do Flamengo.
Você entendeu? Eu acho que aí são várias possibilidades, ô Simões. Pode ser também que essa garotada, essa molecada tá numa perna danada. Isso aí eu não tô falando só do Cruzeiro, não. Hoje você vai na categoria de base, você tem certeza que aqueles caras tudo foram campeão mundial. Todos foram campeão mundial. É impressionante a perna que eles estão e como eles não têm paciência para nada. Né? Então tem esse aspecto também que eu acho que a gente tem que considerar, mas pode ser. É que num elenco tão curto como o do Cruzeiro, você imaginar que o Pepa não vai usar um jogador que está arrebentando no treino porque ele veio da base, eu acho que não seria inteligente, né? Pois é, e fica essa pergunta no ar. 12:34, TIM, surpreenda-se com a líder em 5G. Eu quero te dar uma dica, amigão. Em cada desafio, conte com a Calçados Pegada. São diversos modelos masculinos, femininos e infantis, feitos com atenção em cada detalhe, tecnologia de conforto.